pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo para você nessa terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre licitação pública, a Lei 8.666/93, que nós sabemos que para alguns alunos dá um trabalho danado de entender, dá um trabalho danado de acertar uma questão na prova, mas aqui nesse canal voltado para o direito constitucional e para o direito administrativo não vai ter esse tipo de problema. Fique esperto, fique com a gente e fique ligado, porque essa aula vai ser uma aula para você entender o início dessa questão da licitação pública. E para falar sobre licitação pública, eu preciso falar primeiro para você que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem obrigatoriamente, durante qualquer contratação, observar a Lei 8.666 de 93. De contrapartida, aquelas que fazem parte da administração pública indireta também devem observar esta lei. Por quê? Independentemente de ser administração pública direta ou indireta, a lei de licitação é uma lei federal, então ela vale para a União, para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios. Tudo bem até aí? Então, pensou em contratar, pensou em observar a Lei 8.666 de 93. Aí você deve estar pensando assim, mas Alexandre, eu li no artigo 24 que tem as hipóteses de dispensa. Isso. Eu li no artigo 25 que tem as hipóteses de inexigibilidade. Também. Isso daí são as exceções à contratação. Mas mesmo na dispensa e na inexigibilidade, está dentro da Lei 8.000. Então você vai ter que justificar o motivo pelo qual você está dispensando ou o motivo pelo qual você está deixando de exigir o procedimento licitatório. Isso a gente vai conversar numa aula específica também, tá? Falando nisso, se você quiser mandar alguma pergunta, se você quiser mandar algum questionamento, se você quiser mandar uma sugestão, se você quiser mandar uma crítica, você pode mandar através deste e-mail que está aparecendo na sua tela. Anota e manda pra gente, que eu tenho um grande prazer em responder e em ler o seu e-mail, porque a sua opinião é sempre muito importante aqui para nós, tá bom? Vamos lá! Vou falar sobre princípios da lei de licitação. Eles estão definidos lá no artigo 3º da lei. Então, se você olhar no artigo 3º da lei, abre aí a lei, abre o seu Vademecum, abre no seu computador, veja a lei e você vai perceber que no artigo 3º nós temos os princípios que fazem parte da lei de licitação. Nem todos os princípios estão aí. Durante a aula eu vou te falar pelo menos um ou dois princípios que fazem parte da lei de licitação, estão definidos na lei de licitação, mas não estão especificamente no artigo 3º. E isso é a maior dificuldade para a gente entender a lei de licitação, porque ela não segue uma ordem cronológica, ela não segue uma linha de raciocínio crescente. À medida em que os artigos vão avançando, os assuntos também vão avançando. Infelizmente, a lei de licitação, a gente encontra informações em vários artigos de maneira dispersa e uma coisa não tem nada a ver com a outra às vezes. Então a nossa aula, na verdade, é para ajustar essa tua linha de raciocínio, para você entender a lei de licitação, ao invés de simplesmente decorar artigo. Beleza? Preste atenção. Primeiro conjunto de princípios são aqueles contidos lá no artigo 37 da Constituição Federal, que fazem parte do procedimento licitatório. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O princípio da eficiência, que consta no artigo 37, não está de maneira explícita no teu artigo 3º da 8.666. Mas pensa comigo, existe a possibilidade
da administração pública executar um procedimento licitatório e não ser eficiente durante esse procedimento, se a eficiência que foi inserida na Constituição Federal, esse princípio foi inserido na emenda 19 de 98, se eu não faço um procedimento licitatório de maneira eficiente, eu não posso ser administração pública. Porque a exigência básica da administração é exatamente o quê? A eficiência. Então, apesar do princípio da eficiência não estar contido no artigo 3º e não estar contido em toda a lei de licitação de maneira explícita, ele ainda assim, de maneira implícita, faz parte do procedimento licitatório. Já coloca aí a tua primeira observação. Depois desses princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nós vamos falar sobre o princípio da igualdade. Ora, eu conheço o princípio da igualdade, Alexandre, é o que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Isso, meu aluno, você acertou. Se você não sabe ainda nada sobre o artigo 5º da Constituição Federal, eu sugiro que você assista uma aula específica sobre o artigo 5º, que a gente fala sobre o princípio da igualdade. Lá no artigo 5º, o princípio da igualdade ele se refere a pessoas físicas. Aqui, a igualdade, no artigo 3º da Lei 8.666, estamos falando de pessoas jurídicas. Ou seja, nesse momento, o princípio da igualdade, ele avança mais uma esfera. Ele sai da esfera física, pessoal, e adianta até a esfera jurídica. A pessoa jurídica interessada em contratar com a administração pública também deve obedecer o princípio da igualdade. E a administração pública, muito mais, porque eu não posso tratar uma empresa diferente da outra. Eu não posso tratar essa empresa aqui de uma maneira especial porque é do meu irmão, porque é da minha mãe, porque é de um amigo meu. Eu não posso fazer isso. Todas as empresas interessadas em contratar com a administração pública, elas devem ser tratadas de maneira igual, de maneira equiparada. Aí surge o princípio da igualdade no âmbito da pessoa jurídica. Tudo bem? Vamos lá. Só que nós temos também algumas empresas, duas na verdade, dois tipos de empresas, que a própria lei determina um tratamento diferente. A lei determina um tratamento diferenciado. Não é um tratamento especial, mas existe um tratamento diferente para dois tipos de empresas. A ME e a EPP, ou seja, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Nessas duas situações, nesses dois tipos de empresa, elas têm um tratamento diferenciado e a gente vai falar sobre esse tratamento diferenciado na aula específica de habilitação. E quando eu trato duas empresas, dois tipos de empresas de uma maneira diferente, eu não posso lembrar do princípio da igualdade. Aí surge um outro princípio que está no artigo 3º dessa lei, que é o princípio da isonomia. Esse princípio da isonomia determina o quê? Aqueles que a lei determina que são diferentes em relação aos outros devem ter um tratamento isonômico, devem ter um tratamento diferente em relação aos outros, mas um tratamento igual entre eles. Isso eu também explico na minha aula do artigo 5º da Constituição Federal. Se você tiver um tempinho, aliás, se você tiver um tempinho, não. Artigo 5º é leitura obrigatória, é estudo obrigatório, porque se você não souber o artigo 5º, você não tem condição de saber mais nada dentro do mundo jurídico para concurso público, tá? Então dá depois uma olhadinha lá, assiste a aula do artigo 5º, que você com certeza vai aumentar o seu conhecimento. Então, matamos aqui o princípio da igualdade em relação ao princípio da isonomia. Nós temos também, no artigo 3º, o princípio da probidade administrativa.
Ó, Alexandre, esse princípio da probidade eu nunca escutei, mas eu já ouvi falar numa coisa chamada improbidade. Ótimo! Existe uma lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, que pune o agente público sobre atos ilícitos. E improbidade é o ato ilícito que o cara pode praticar. Não pode, ele pratica e é punido em relação a isso. E o inverso de improbidade é o que, pessoal? É probidade. Então, se na improbidade eu estou agindo de maneira desonesta, probidade é ser honesto. Se na improbidade eu estou agindo de maneira imparcial, quer dizer, parcial, na probidade eu sou imparcial. Se na improbidade eu estou enriquecendo ilicitamente, na probidade eu não estou enriquecendo ilicitamente. Ou seja, ser probo significa ser honesto. Ser probo significa ser claro, ser objetivo, ser transparente, ser cristalino. Você não fica na obscuridade em relação ao procedimento licitatório. Isso é o princípio da probidade administrativa. Beleza? Logo em seguida, vem os princípios específicos da lei de licitação, que é o julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório, o princípio da sustentabilidade nacional e também o princípio da adjudicação compulsória. E sobre esses 4 princípios eu falo no próximo bloco e já emendo algum outro assunto sobre a lei de licitação. Eu espero que você tenha gostado e se você não entendeu alguma passagem, manda um e-mail, eu melhoro esse canal, a gente melhora esse vídeo para você entender tudo a respeito de licitação. Tu entendeste? Até a próxima!